Fala galera que acompanha o futebol capixaba no Temos Futebol. Meu nome é Pedro Rara, diretamente daqui de Goiânia. Irei trazer as informações da Aparecidense, que ao lado de Goianésia e Goiânia são as três equipes goianas na disputa da Série D 2020. A Aparecidense, que é uma das equipes mais figurinhas carimbadas na competição, são 8 participações, sendo a 5ª consecutiva, ou seja, desde 2016 a equipe não sabe o que não é disputar a Série D. Mas apesar disso, a equipe não tem resultados expressivos na disputa da competição. A melhor participação foi um 13º lugar na temporada 2013, ou seja, a Aparecidense nunca chegou nem perto de pleitear uma vaga para o acesso à Série C, nunca chegou nem perto de estar entre os 4 melhores ali da competição e consequentemente subir para a Série C. A Aparecidense conseguiu a vaga para a Série D 2020 após ali a desistência do craque de Catalão, que seria um dos 3 representantes goianos tinham conseguido a vaga dentro de campo no Campeonato Goiano 2019. Porém, a pandemia causada aí pelo coronavírus acabou tirando recursos da equipe de Catalão, pois a prefeitura da cidade era uma das principais patrocinadoras da equipe, mas teve que direcionar recursos para o combate ao coronavírus e com isso a equipe ficou sem recursos financeiros para disputar a Série D. Sem ter ali o que fazer, a CBF acabou convidando a Aparecidense, que herdou a vaga do craque de Catalão e de prontidão aceitou, foi confirmada na disputa da Série D no dia 18 de agosto. Em 2020, a Aparecidense ele não vinha tão bem na temporada. No Campeonato Goiano foram ali 10 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. A equipe ocupava até a paralisação do campeonato o 8º lugar, fechava a zona de classificação para as quartas de final, e se o campeonato acabasse hoje, não chegaria à Série D 2021. Então ali a Aparecidense mal ali, oscilante dentro do Campeonato Goiano 2020. Para a disputa da Série D, o Camaleão contratou 29 jogadores, entre remanescentes do time que disputou o Campeonato Goiano 2020, mas que foram dispensados devido à pandemia causada pelo coronavírus, e novos reforços. São 29 jogadores então que integram o plantel da Aparecidense. O último a chegar talvez seja o principal destaque da equipe, é o atacante Alex Henrique, que era o artilheiro do Campeonato Goiano 2020 com 6 gols, e após a pandemia causada pelo coronavírus se transferiu ali para o Pelotas do Rio Grande do Sul, onde disputou 3 partidas, marcou o gol no clássico contra o Brasil de Pelotas. Lembrando aí que o Campeonato Goiano foi um dos poucos campeonatos que não retornaram após a liberação da prática do futebol no Brasil. Ao lado aí de poucos estaduais, o Campeonato Goiano foi um daqueles que não foi concluído e será concluído apenas na temporada 2021. E no banco de reservas talvez esteja ali o principal nome da equipe da Aparecidense, o técnico Romerito, que fora de campo ainda não conquistou resultados expressivos, mas dentro de campo defendeu as equipes do Goiás, do Corinthians, e talvez o principal time que ele defendeu seja o Sport, pela idolatria que ele tem lá. Romerito foi um dos principais jogadores na disputa da Copa do Brasil em 2008, quando o Sport ficou com o título. É isso, galera, valeu aí, meu nome é Pedro Rara e com as informações da Aparecidense diretamente de Goiânia. Olá amigos, eu sou o Rogério Vidimantas, Gazeta MS e MS Web Rádio. Vou falar do Águia Negra, que é o único representante do Mato Grosso do Sul na Série D do Campeonato Brasileiro. Campeão em 2019, o Águia começou a temporada 2020 com planos audaciosos. Queria manter, claro, o título estadual, mas até pensar em acesso. Para isso, manteve a base do elenco campeão do ano passado, o técnico Rodrigo Casca, e fez uma primeira fase de campeonato estadual muito boa. O problema é que veio a pandemia, a paralisação do futebol, e aí os planos mudaram. Até porque boa parte do elenco, ou jogadores fundamentais do elenco, não continuaram no clube. É o caso do goleiro Felipe, do meio atacante Salomão, que foi contratado pela Ferroviária, que inclusive eliminou o Águia Negra na segunda fase da Copa do Brasil,
e também o atacante Eric Bahia, que foi para a Cabofriense, entre outros jogadores importantes. Esses deixaram o clube, mas peças fundamentais continuaram. É o caso da dupla de zagueiros Jonathan e Virgulino, o atacante Careca, que talvez seja o principal expoente do elenco do Águia Negra, o Jorginho, Teteu, jogadores também importantes na temporada passada. E, claro, juntaram-se a eles jogadores que foram contratados pela indicação do novo treinador. Gelson Conte chegou ao clube, técnico que fez toda a sua carreira em clubes do interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e, claro, indicou jogadores para suprir essas posições, essas saídas. O elenco começou o trabalho no dia 30 de agosto, portanto, antes da estreia no último final de semana contra a União, empate em 0-0 lá em Rondonópolis, treinou por cerca de 3 semanas para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. É claro, isso traz problemas, falta de entrosamento. O Águia Negra não conseguiu, por exemplo, fazer nenhum amistoso, por conta, claro, da pandemia. Não foram possíveis jogos preparatórios. O técnico Gelson Conte, por exemplo, teve que preparar o time apenas em treinamentos. E foi para o jogo lá em Rondonópolis, empatou em 0-0 e agora no próximo final de semana enfrenta o Real Noroeste do Espírito Santo em busca de uma vitória em casa para aí consolidar o caminho em busca de classificação nesta primeira fase de Série D do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time que jogou lá em Rondonópolis no final de semana, a novidade deve ser o lateral Rafael Franco. Ele foi contratado junto ao Vitória da Conquista da Bahia, já está treinando, claro, teve a sua documentação toda registrada na Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol e espera-se que esteja habilitado, seja hábil a ser aproveitado pelo técnico na partida do final de semana contra o Real Noroeste. É um time que costuma jogar muito bem em casa, tem um estádio muito bom, o Ninho da Águia, um gramado excelente, talvez o melhor gramado do Mato Grosso do Sul. E, claro, é um time que tradicionalmente muito técnico. Tem sido assim com todos os treinadores que passaram por Rio Brilhante e espera-se que o Gelson Conte mantenha essa tradição. É claro que com a troca de jogadores a característica do time deve mudar. Mas, como manteve uma base e jogadores importantes continuam no elenco do Águia Negra, a tendência é que o time continue jogando assim. O problema, talvez, que o Águia Negra enfrente, como eu disse agora há pouco, seja realmente essa falta de entrosamento, de ritmo de jogo, de competição. Isso o Águia Negra realmente vai ter problemas nesse início de Série D de Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, a torcida de Rio Brilhante, que como em outros lugares do Brasil, também não poderá acompanhar a partida em loco, no estádio, né? Mas acredita sim em uma boa campanha do Águia Negra, principalmente nessa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O acesso, bem, o acesso é um sonho que todo clube tem, que disputa a Série D tem, mas é muito difícil, principalmente por causa das limitações financeiras do clube. Montou um time barato que espera-se seja também eficiente, mas isso apenas a sequência da Série D poderá dizer se deu certo ou não. A expectativa é que o Águia Negra faça assim uma boa campanha, começando, claro, depois do empate fora de casa, com uma vitória neste sábado contra o Real Noroeste pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso. Rogério Vidimantas, redação Gazeta MS. Um abraço a todos e, é claro, um bom campeonato brasileiro para todos os clubes também do Espírito Santo.